Vamos lá, meninas. Antes da gente entrar em algumas tarefas relacionadas ao financeiro, é importante que vocês saibam alguns conceitos básicos, né? O que eu vou falar nesse vídeo é sobre a diferença entre regime de caixa e regime de competência. Para que nos próximos vídeos, quando eu me referir porque eu tô falando da competência, quando eu fizer qualquer referência a caixa ou competência, que vocês já tenham isso claro. Então, o que significa isso? Por exemplo, se eu compro uma bala no dinheiro, eu pago a bala com dinheiro, então o mesmo dia em que eu fiz a venda, ou seja, que eu comprei a bala, foi um dia em que de fato a pessoa que vendeu para mim a bala entrou o dinheiro no caixa dela. Então, quando eu comprei essa bala, o regime de caixa e o regime de competência eram iguais, porque o pagamento foi no mesmo ato da venda. Agora, se eu compro uma caixa de balas e aí eu não vou pagar no dinheiro, eu vou pagar no cartão de débito. Quando você faz um pagamento no débito, você tem um dia para entrar o dinheiro no caixa. Então, a venda, digamos que tenha sido no dia 10, o pagamento dessa venda vai ser só no dia 11. E aí, se você estiver falando de regime de caixa, você sempre se refere ao dia em que de fato entra ou sai o dinheiro do seu caixa. Se você estiver falando de regime de competência, você fala efetivamente do dia em que foi feita a venda ou a compra. Eu comprei uma caixa de embalagem e essa caixa, foram muitas caixas de embalagem, e aí eu pedi para ela faturar para frente. E aí ela falou para mim que ela iria conseguir fazer o pagamento para daqui a 15 dias. Ou seja, o meu regime de competência, hoje foi o dia que eu fiz a compra, então eu fiz a compra no dia 10. Só que mais 15 dias, o meu pagamento sobre essas embalagens vai ser só no dia 25. Então, se eu estiver me referindo a essa venda em relação ao regime de caixa, eu vou colocar ela e vou tratar ela com a data do dia 25, que foi de fato o dia que saiu o dinheiro do meu caixa para fazer esse pagamento dessas embalagens. Agora, se eu estiver falando do regime de competência, esse pagamento vai ser falado sobre o dia 10, que foi o dia em que a embalagem chegou no meu restaurante. Então, o regime de caixa de competência é essa distância entre o dia que de fato, a competência se refere ao dia em que de fato foi feita a compra ou a venda. E o dia em que de fato o dinheiro entra ou sai do caixa é o regime de caixa. Isso sobre os gastos, como o exemplo que eu dei, mas também sobre os recebimentos. Então, por exemplo, como eu falei do débito, que você recebe no dia seguinte, mas você tem o crédito, que você recebe com 30 dias. O vale-refeição, às vezes você recebe 30 dias, só que eles juntam o crédito que você tem na conta e te depositam em um dia só, que é uma coisa que a gente vai falar melhor mais pra frente. Mas então você tem esse distanciamento. Então, para que vocês saibam daqui pra frente, quando estiver falando entre regime de caixa ou regime de competência, se refere a essa diferença entre o tempo da compra ou da venda e o dia em que de fato saiu ou entrou o dinheiro no seu caixa, tá bem? Beijo, até os próximos.